meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos falar sobre matéria e energia. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Podemos definir a energia como a capacidade de realizar um trabalho. Então, tudo que nós fazemos, nós dependemos da energia. Quando nós corremos, nosso corpo produz energia para que nós possamos correr. E também temos aí a transformação da matéria. Então, de acordo com as suas necessidades, o ser humano foi percebendo que certos tipos de materiais poderiam sofrer modificações e formar outros tipos de materiais. O latão, por exemplo, é formado pela mistura de dois metais, o cobre e o zinco. Aqui na apostila de vocês, na página 75, nós temos aí duas medalhas aí no cantinho. Essas medalhas, elas são formadas pela mistura de ferro e carbono, que é o carvão puro. E assim, entre outros elementos. Conhecemos diversas formas de energia. Algumas delas são a energia elétrica, temos também a energia solar, que é fornecida pelo sol, a energia eólica, que é a energia fornecida pelo vento, e a energia da água, que é a energia que tem nas usinas hidrelétricas, né, que transforma e traz a energia até chegar à nossa casa. Como você já sabe, existem também diferentes tipos de manifestações de energia. Podemos vê-la de forma a acender a luz, né, ouvir na forma de sons, quando nós ligamos um rádio, senti-la na forma do calor, quando nós chegamos muito perto de uma fogueira, ou quando o fogão está aceso, né, e etc. A energia química. O nosso corpo retira dos alimentos a energia necessária para realizar suas funções. E a energia contida nos alimentos é obtida por meio de reações químicas, ou seja, transformações de um tipo de matéria em outro. Esse tipo de energia é chamada de energia química. As fontes de energia. Os materiais ou os processos dos quais podemos obter energia são chamados de fontes de energia. As fontes de energias, elas podem ser renováveis, como a energia do sol e as quedas de água. O sol é a fonte renovável de energia mais importante para a vida na Terra. Ele nos proporciona luz e calor, além de ser a fonte de energia usada pelas plantas na fotossíntese. Embora a energia não seja um objeto que se possa ver ou tocar, pode ser imaginada como algo que fica armazenado ou se transfere de um lugar a outro. Assim, a água de uma represa contém energia. Ao cair, essa energia move as turbinas de uma usina, produzindo eletricidade. O calor. O calor é uma forma de energia que causa aquecimento ou resfriamento dos corpos. Quando um corpo ganha calor, ele esquenta. Quando ele perde calor, ele esfria novamente. As fontes de calor, elas podem ser naturais ou artificiais. Fonte de calor natural, o calor do sol. A principal fonte natural de calor da Terra é o sol. Sem o sol não poderia haver vida na Terra, porque ele aquece, né, e dá luz ao nosso planeta. As fontes artificiais. As fontes artificiais de calor, elas são o atrito, a combustão e a eletricidade. Temos também os corpos condutores de calor. Temos os corpos bons condutores e os maus condutores. Corpos bons condutores de calor são os metais em geral, pois se aquecem rapidamente e transmitem calor com facilidade. Os corpos maus condutores de calor demoram mais tempo para aquecer, dificultando a transmissão de calor, como é o caso dos pneus, do plástico, da madeira. Efeito do calor. O efeito do calor é o calor que produz várias alterações nos corpos. Variação de temperatura é quando um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta, e quando ele perde calor, a sua temperatura diminui. A quantidade de calor de um corpo é a temperatura desse corpo. A temperatura dos corpos, ela pode ser medida com um aparelho chamado de termômetro.
O aumento da temperatura causa a mudança de estado dos corpos. A mudança de estado dos corpos, os corpos podem estar no sólido, podem passar para o líquido quando submetidos a temperaturas altas. Os corpos também podem passar do estado líquido para o estado gasoso. A água, sob a ação do calor, transforma-se em vapor de água. Dilatação dos corpos. Há corpos que, submetidos à ação do calor, dilatam-se, isto é, aumentam de volume ou de tamanho. A esse aumento de tamanho chamamos dilatação. Então, para abrir a tampa metálica de um frasco de vidro, mergulha-se a tampa em água quente e ela se dilata, facilitando a abertura do recipiente. A combustão. A combustão é um tipo de reação química em que ocorre liberação de calor. O fogo, ele não existe sem ar, que é o oxigênio. Quando ele está começando a se apagar, as pessoas às vezes até assopram ou abanam as chamas, levando mais ar sobre ele. A combustão produz luz e calor. Para que haja combustão, são necessários os seguintes elementos: o combustível, o comburente e o calor inicial. Combustível é toda substância que se queima com facilidade. Os combustíveis podem ser sólidos, que são a madeira, a palha, o papel. Combustíveis líquidos, álcool, gasolina, querosene. Combustíveis gasosos, gás de cozinha e outros gases. Comburente é a substância que alimenta a combustão, é o que queima. O oxigênio do ar é um comburente natural. Sem ele, não há queima. Calor inicial é o calor necessário para iniciar a combustão. Em nosso dia a dia, a combustão é utilizada de várias maneiras. No cozimento de alimentos, em motores de automóveis, pela combustão de gasolina, óleo combustível ou álcool, nas máquinas a vapor, nos fornos de indústrias e etc. Os combustíveis como o álcool, a gasolina, o querosene e o gás de cozinha pegam fogo com facilidade e podem até explodir. Por isso, são chamados de combustíveis inflamáveis. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e agora é com vocês. Vocês vão fazer as atividades da apostila da página 75 até a página 82. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.